Olá, alunos do segundo ano. A nossa aula hoje é sobre o sistema digestório, né? Fica na página 228, tá certo? Então é o seguinte, o nosso sistema digestório, né? Como a gente sabe, ele é responsável pelo quê? Pela absorção, né? Na verdade, a digestão do nosso da comida que a gente come e também pelo processo de absorção desses nutrientes, tá certo? Vai envolver, como a gente sabe, né, os nossos dentes, que vai ser o quê? Vai ser um processo chamado de processo mecânico, aonde os nossos dentes, eles vão triturar, macerar esse alimento, né? Até porque o nosso estômago não tem dentes, né? Então a gente precisa mastigar esse alimento, porque também é outra coisa, gente. No nosso, na nossa boca, né, vai existir a saliva. E a saliva, ela contém proteínas, e nessa proteína já vai ter uma proteína ali chamada de amilase, que ela vai ser responsável pelo quê? Pelo início da digestão do amido. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês comem, por exemplo, aquele biscoitinho chamado raiva, né? Então o que acontece? Aquele biscoitinho ele já começa a se desmanchar na nossa boca. Quando a gente pega um pedaço de tapioca e fica mastigando ali com um pedaço de uma bolona, né? Bem concentrada. Então isso significa o quê? Que já iniciou na nossa boca o processo de digestão do amido, tá certo? Então, o amido, ele é digerido inicialmente na nossa boca, tá certo? Na nossa boca vai ter, além dos dentes, né, a língua, onde vai existir as papilas sensitivas, né, que elas são responsáveis pelo quê? Pela percepção neurológica do sabor, né? Então, a gente sabe que tem umas zonas, né, que elas são ditas como receptoras desses sabores, mas na verdade toda a língua é distribuída, né, essa recepção, a percepção sensitiva do alimento. Eita! Pronto. E o que acontece? Na nossa boca também vai ter o quê? As glândulas salivares, né? Que vão ser justamente o que eu acabei de falar. Elas vão ter a função de umidificar o alimento, mas também de já iniciar o processo digestivo, tá certo? Quando a gente desce, né, na nossa boca, a gente vai ter ali o que? A faringe, né? Então, a faringe, ela tem duas aberturas. Uma que vai para o sistema respiratório e outra que é do sistema digestório, que vai descer para o nosso esôfago, tá certo? Então, quando a gente engasga, por exemplo, significa o quê? Significa que o alimento entrou pelo orifício errado, né? E ali entrou numa regiãozinha chamada de glote, que é uma abertura que fica abrindo e fechando de acordo com a nossa respiração e também quando a gente engole, né, o deglute. Então, quando o alimento entra ali, aí a gente vai ter o quê? Um reflexo de tosse para expulsar aquele alimento ali do nosso pulmão, para ele não descer, porque vai nos prejudicar, né? Óbvio. Então, quando o alimento ele desce da nossa faringe, né? A gente tem faringe e laringe. A laringe é só do sistema respiratório. A faringe é respiratório e digestório, tá certo? Então, o que acontece? Quando o alimento vai descendo, ele desce pelo nosso esôfago. Lá no nosso esôfago, algumas pessoas, elas vão desenvolver um problema, né? Que vai ser o quê? Que vai ser o problema de gastrite, né? Então, algumas pessoas não se alimentam de maneira correta. Então, o que acontece? Vai ter o problema de gastrite. Por quê? Porque não mastigou direito, se alimentou com um grande volume de água, a pessoa se alimentou com muita gordura, então o seu estômago não vai dar conta, se alimentou e se deitou, né? Aquele refluxo, que é o que? Vai juntar o líquido que está demais no seu estômago, junto com um ácido que está lá nele, vai subir um pouquinho no esôfago e vai causar uma ferida aberta, né? Que no caso é a úlcera, que vai dar azia, queimação, né? Então, depois que a gente
o alimento passa pelo esôfago, né? Vai ter um esfíncter. Esfíncter, gente, é como um localzinho fechado. O ânus da gente é um esfíncter, tá certo? Então a gente vai ter também um esfíncter, né, apical, chamado esfíncter apical, que vai ser o esfíncter aqui entre o nosso esôfago e o estômago, justamente para prevenir o quê? De que o nosso suco gástrico não suba para o esôfago, tá certo? Então, chegando lá no nosso estômago, né? O nosso estômago, gente, ele produz um muco protetor, tá certo? Porque o nosso estômago ele é ácido, então se não tivesse o muco que ele próprio produz para se defender do seu próprio suco gástrico, né? Ia se corroer, né? Do mesmo modo que o suco gástrico ele ia digerir um pedaço de carne e ele se autodigerir também. Então, o nosso estômago ele produz dois tipos de substâncias, que vai ser o quê? Vai ser esse muco protetor e vai ser também o suco digestivo, certo? Que é o ácido clorídrico. Quando a gente desce mais, sim, e as proteínas, elas são digeridas ali, tá certo? Os carboidratos, proteínas, né? E aí o que acontece? Quando o alimento ele sai do estômago, ele passa por outro esfíncter, tá certo? Esfíncter pilórico, esse outro esfíncter vai desaguar no nosso duodeno, tá certo? O duodeno é o quê? É um órgão, né? É a primeira porção do nosso sistema digestivo delgado, né, que é o fino. Então essa primeira porção recebe o nome de duodeno porque ele é do tamanho de 12 dedos, 10 dedos mais 2, duodeno. Então o que acontece? Lá no duodeno existem dois órgãos anexos, tá certo? Que vai ser o que? O fígado. Então o fígado é anexo do duodeno. O fígado da gente, ele vai produzir a bilirrubina, tá certo? Que são sais de bile. Esses sais de bile, eles ficam concentrados na nossa vesícula. E o que acontece? A vesícula, que ela junta o ácido, os sais de bile, ela vai desaguar lá no duodeno. Para fazer o quê? Para emulsificar, diluir, desmanchar as gorduras. Então as nossas gorduras, elas são desmanchadas, né, lá no nosso duodeno. E assim, depois de entrar em contato com os sais de bile, no resto do sistema digestório, né? Vá para lá, meu amor, vá. E o que acontece? Vá para lá, gente, a mamãe tá gravando aula, vá. Então, o que acontece? Lá no nosso duodeno vai ter também o quê? Ele vai ter como órgão anexo o nosso pâncreas. Então, o pâncreas, ele é um órgão que produz a insulina, né? Só que nesse momento da insulina, o pâncreas coloca no nosso sangue, certo? Mas também ele produz outra substância que é o suco pancreático. E o que ele faz? O pâncreas, esse suco pancreático que ele produz, ele deságua também no duodeno para ajudar em quê? Na digestão, no processo digestivo desse alimento, tá certo? Então, o nosso alimento chegou aí, né? Tá cheio de líquidos, né? O tempo inteiro ele vai vão ser acrescentados líquidos. Então, até que o nosso alimento ele vai para o nosso sistema digestivo, né? Aliás, desculpa, gente, para o nosso a nossa porção do intestino delgado. Lá ele também vai passar longas horas recebendo mais líquido, tá certo? Olha que interessante. Lá no nosso eita, deu um branco. Lá no nas nossas tripas, né? Lá no nosso sistema delgado, o que acontece? Ele é longo, tá certo? Ele é bem longo. Ele vai de 5 a 7 metros, dependendo do tamanho da pessoa, né? E ele vai fazendo o quê? Vai também colocando mais líquido ali. E as paredes dele, gente, é como se fosse assim, ó. Elas são chamadas de microvilosidades. Então não é uma coisa reta,
certo? Microscopicamente, ela tem vilosidades. Então, o alimento vai passando, ó, nas reentrâncias e vai tendo maior campo de absorção, tá certo? Depois desse momento, sim, um detalhe. O nosso alimento, após a nossa deglutição, ele vai circundando por todo o nosso sistema digestório através de movimentos chamados de movimentos peristálticos. O movimento que ele faz, certo? Então, quando ele vai passando ali pelo sistema digestório, né, ele cai no sistema, no intestino grosso. Então, o que acontece no intestino grosso? Esse tempo inteiro, o nosso alimento, ele estava sendo umidificado. Só que quando chega lá no intestino grosso, o que vai acontecer? O intestino grosso vai só enxugar, né, as fezes, né, vai só enxugar. Então, quando ele passa por esse processo de absorção de toda a água que tiver ali, né, então vai dizer olha aqui, ele vai ter 3 zonas, né, sigmoide, transverso e o reto, né? E ali vai acontecer o quê? Vai formar o bolo fecal. É importante a gente saber que a questão do intestino preso, ele está muito mais relacionado à sua alimentação do que mesmo geneticamente. Então, se você se alimentar de frutas, verduras, alimentos ricos em fibras, tomar água, se exercitar, é óbvio que você não vai ter problema de intestino preso, né? Tá certo? Então, essa é a nossa parte sobre o intestino, é o sistema digestório.